Direto da redação. O Mundial da Voz é comemorado amanhã, dia 16, e sobre o assunto eu converso com a doutora Márcia Menezes, do Departamento de Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Doutora Márcia, boa tarde. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde a todos da Rádio Estadão. Quais ações vocês da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia planejaram para lembrar a data, doutora? Então, nós temos algumas ações que vão acontecer no Brasil todo, né? Uma delas é que amanhã, que é o Dia Mundial da Voz, às 19h30, em todos os lugares onde essa campanha está acontecendo, haverá uma apresentação de corais. Então, no mundo inteiro onde a campanha está acontecendo, haverá apresentação de corais para que o mundo inteiro, naquele momento, pare um pouquinho e preste atenção com relação aos cuidados com a voz. Além disso, nós desenvolvemos o site, que é o site da campanha da voz, que tem algumas FAQs, que são livretos, como se fossem cartilhas, que qualquer pessoa tem acesso com relação aos cuidados com a voz, tanto na infância, quanto nas questões do câncer de cabeça e pescoço e a voz profissional. Então, isso é um acesso livre para todos aqueles que queiram participar e ver e conhecer um pouquinho mais dos cuidados com a voz. Doutora Márcia, quais são os principais problemas referentes aí à voz? Então, o principal problema que nós temos hoje é com relação aos nódulos vocais. Na verdade, a gente tem duas linhas. Uma é com relação à doença da prega vocal, então a doença mais comumente encontrada na população de maneira geral, mas em particular nas mulheres e nas crianças, é o nódulo vocal, muito conhecido como calo das pregas vocais. Mas independente dessa questão relacionada à doença da laringe, nós temos aquela fadiga vocal, então a rouquidão, que é associada à demanda profissional da voz. Então a gente percebe que as pessoas que fazem uso da voz profissionalmente, e num particular com relação aos professores, são os que mais sofrem com relação aos problemas com a voz. Como os nódulos vocais, são diagnosticados, doutora? Eles são diagnosticados, a princípio, com uma avaliação que chama avaliação otorrinolaringológica, em particular, laringoscopia. Então, só tem como você diagnosticar, de fato, o que tem a presença de um nódulo ou qualquer outra doença na laringe, na realização deste exame, que é um exame feito por um médico. Esse médico é otorrinolaringologista e ele faz a detecção via exame por imagem. Mas a pessoa chega a perceber que ela tem algum problema ou não? Então, o nódulo é a doença. O sintoma dessa doença é a rouquidão. Então, a rouquidão, ela é o primeiro sinal, né? Ela pode não ser o primeiro sinal, mas ela é o sinal mais comumente associado ao nódulo da prega vocal. Você pode começar a sentir, quem tem já uma tendência ou uma presença de nódulos vocais, você pode sentir outros sintomas, como, por exemplo, pigarro constante, irritação na laringe, você pode sentir uma irritabilidade muito grande, uma fadiga vocal, isso pode ser já indicativo de alguma alteração na laringe. E quais são os tratamentos para esses nódulos? Então, o tratamento de eleição, no caso de nódulo vocal, é a fonoterapia. Então, a primeira indicação é você fazer, como os nódulos, eles são causados por um fonotrauma, ou seja, um impacto muito grande de uma prega vocal contra a outra, você precisa reestruturar essa fonação. Então, o profissional que cuida dessa parte comportamental da voz é o fonoaudiólogo. Então, a fonoterapia é o tratamento de eleição. E aí, em último caso, realmente é feito alguma outra intervenção médica. Para quem usa muito a voz, doutora, quais são as orientações? Para quem usa muito a voz, a primeira orientação é que faça check-up anual. Então, uma vez ao ano, passa em avaliação médica otorrinolaringológica e avaliação fonoaudiológica, ou a avaliação médica via parte estrutural, a fonoaudiologia via parte comportamental. Fique atento aos primeiros sinais ou sintomas de que alguma coisa não anda bem com a voz. Não aceite esses processos de rouquidão como algo normal. Isso é uma fala muito grande de quem usa a voz profissionalmente. A minha voz é rouca porque eu falo muito.
Então tem que ser um pensamento ao contrário. Eu preciso estar com a voz boa porque eu falo muito, então eu tenho que ficar atento aos primeiros sinais, manter o corpo hidratado, então em atividades verbais, consumir água, né, em média a cada 15 minutos falando, um gole de água, e tomar cuidado com uma boa alimentação e o sono, que são as duas coisas também que interferem bastante na voz. E nas crianças, quais que são os distúrbios mais comuns, doutora? Então, normalmente as crianças que são disfônicas, elas estão num contexto familiar ou escolar bem predisponente. Então, a demanda vocal da criança no ambiente competitivo, por exemplo, em famílias onde tem irmãos e a família, o pai ou a mãe, não dosam a questão do falar e do escutar, ele é um agravante. Ou então famílias onde o ruído ambiental é muito alto, por exemplo, conversar em cômodos diferentes. Então a criança está no quarto gritando ou falando com a mãe que está na cozinha, isso não é recomendável. Ligar a televisão, o videogame, o computador e tentar conversar naquele ambiente, isso também não é recomendável. E sempre trabalhar com a criança a questão da escuta, né? Então, olha, uma hora, o processo dialógico é assim, uma hora você fala, outra hora você escuta. E tentar falar com a criança coisas mais pontuais. Então, agora escuta, espera, presta atenção no que você está falando, ou então agora eu vou falar, para que ela possa realmente se atentar a esse processo de comunicação, porque uma conversa, quando ela é bem estruturada, ela é muito mais saudável do que uma competição verbal, uma competição com gritos, estimular pouco essa coisa do vamos todo mundo gritar muito alto, né? Porque isso realmente ela faz com que você sobrecarregue o instrumento, a laringe, que é o instrumento vocal. E a gagueira, doutora, como que ela aparece? Então, a gagueira, que é uma alteração da fluência, né? Então, a gente tem uma alteração que é a disfonia, que é a rouquidão, que é uma alteração vocal, e a gagueira é uma alteração na fluência, na cadência da fala. Ela pode aparecer em qualquer fase da vida, mas é muito comum que ela aconteça no momento mais inicial da desenvolvimento de fala, por volta de 2 anos e meio até 4 anos e meio. Ela pode aparecer sim, e também precisa ser tratada, né, ou pelo menos receber orientações específicas por um profissional especializado, que é também o fonoaudiólogo. Não tem uma relação direta entre crianças gagas e crianças disfônicas. Na verdade, são 2 distúrbios que estão tratados pelo fonoaudiólogo, mas que eles não têm relação entre si. E como é feito o tratamento para gagueira? Como que acontece? Isso. Então, o tratamento com a gagueira, ele é um movimento que você faz para que a pessoa consiga encadear melhor uma palavra na outra. Então, o tratamento acontece semanalmente, os encontros são realizados por um profissional especializado, orientação à família é sempre bem-vinda, e tem toda hoje nós temos os softwares, né, que nos ajudam a, por exemplo, dar uma espécie de atraso na fala, na escuta dessa fala. Então, as pessoas vão falando e aí elas se escutam com um leve atraso, como se a gente estivesse com um celular acabando a bateria, que fica com aquele delay. Isso é um recurso tecnológico hoje em dia utilizado, que há 5, 10 anos atrás nós não tínhamos. Então, fora a terapia tradicional, a gente também tem esses recursos tecnológicos que nos ajudam nesse tratamento. Doutora, é verdade que a música é uma boa saída para quem sofre de gagueira? Então, a música, ela a música ela é boa para todo o processo mesmo de atenção auditiva para a fala, porque quando você trabalha, por exemplo, também com crianças que têm disfonia, e essa criança está ligada à música, ela percebe muito melhor o detalhe da voz. Então, quando está falando mais forte, mais fraco, mais grave, mais agudo, mas não é uma condição. Quem tem contato com música vai ser mais fluente do que as pessoas que não têm contato com a música. E também não é uma relação direta de que temos que usar música no tratamento da gagueira ou da disfonia para que o trabalho seja um sucesso.
Doutora Márcia Menezes, do Departamento de Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Obrigada pela entrevista, doutora Márcia. Eu é que agradeço a vocês pelo espaço. Gostaria que vocês acessassem, então, fazer um convite para acessar o site. Posso falar o site, Alessandra? Por favor. É www.campanhadavoz.com.br e lá terão todas as informações, as orientações, as dúvidas que vocês podem tirar, e a sociedade fica sempre à disposição. Campanhadavoz.com.br. Isso aí. Tá, boa joia. voz para vocês todos. Obrigada, doutora.